Olá, Jailton Góes na Igreja Virtual. Amigos, tem uma palavra muito interessante, evidentemente que toda palavra é interessante, mas essa daqui ela me chama muito a atenção por ser uma parábola de Jesus, onde ele faz uma comparação bem legal e eu gostaria de falar um pouco sobre uma visão em cima dela. Diz assim, Mateus capítulo 3, versículo 33, diz assim: outra parábola lhes disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento de uma mulher, que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Tudo isso disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábola. Interessante. 3 medidas de farinha, e ela coloca um fermento sobre essa farinha. Bom, todo mundo que faz pão sabe que basicamente se coloca a medida de farinha e depois uma medida de farinha, de fermento, para que se levede a massa, para que o pão ele fermente, cresça e então vá ao fogo, se asse e se coma aquele pão. Legal, legal. Mas essa parábola, ela tem uma conotação muito diferente. Ele fala, primeira coisa aqui a tratar aqui é a mulher, né? Ele vai dizer assim, porque a parábola, versículo 33, ora, a parábola lhe disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz. Quando ele fala de mulher, ele está dizendo de uma corrupção. Não está falando de uma virgem. A palavra de Deus, sempre quando trata com a igreja, ela trata no conceito da virgem, né? Da moça, da jovem. Quando ele fala na mulher, no sentido de igreja, ele vai tratar de algo que está meio que saindo fora do caminho. Então ele diz, a mulher pegou 3 medidas de farinha e montou aquilo, montou um pão. Ela fez aquele pão. E colocou o fermento nesse caso, ou seja, a farinha nesse caso, seria as massas. A mulher simboliza o domínio da igreja, o domínio das massas, o domínio das pessoas. Isso a mulher corrupta, aquela corrupta ali, aquela mulher que está frisada na parábola de Jesus, simboliza a igreja corrompida, a igreja fora da graça, a igreja que trilha por seus livres atos e pensamento, a igreja que buscou um caminho fora dos ensinamentos de Yeshua HaMashiach, a saber, Jesus Cristo. Essa mulher da qual ele se trata aqui, do qual ele está tratando, está adorando a um Deus disfarçado de outro Deus, um Deus humano, um Deus solar, um Deus mitraico, um mitras, com o nome daquele que vive e reina eternamente. Então ele diz assim, olha, essa mulher, ela tomou 3 medidas de farinha, ou seja, 3 grupos grandiosos de massas, pessoas. E depois ela pegou um fermento com base nos ensinamentos dos fariseus e lançou sobre essa farinha. E criou então uma doutrina. Então ele diz que o reino dos céus se assemelha a isso que eles estão fazendo, mas que não é isso. Somente uma semelhança daquilo que parece, mas não é, daquilo que mostra que poderia ser, mas nada tem a ver. Jesus foi claro, ele fala por parábolas porque fala para um grupo distinto, a um grupo pequeno, a um grupo que está fora, mas está dentro. Ele diz assim, olha, acautela-te, fica de olhos abertos com aquilo que os religiosos estão fazendo, com os meus ensinamentos. Eles estão pegando isso e estão modificando o sentido daquilo que eu estou mostrando. Estão mostrando uma visão totalmente alheia e fora daquilo que eu vim fazer. Estão adorando a outros deuses usando o meu nome. Não buscam. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, mas não querem nada com a verdade. A verdade diz que não tem muitas dessas parafernálias que nós vemos dentro dos templos.
Não tem muito esse negócio de orar, por cura divina, por isso e por aquilo, porque se o Filho vos libertar, se por um acaso, se acontecer do Filho te libertar, você será livre. Não é o pastor, não é o diácono, não é o presbítero, não é o bispo, não é o papa. Se o Filho te libertar, você será livre. Se o Filho te libertar. Mas como que eu vou conseguir isso? Lá na tua casa, obedecendo os ensinamentos do Filho. Fecha a tua porta sobre ti e ora em secreto, em silêncio. Não, mas eu sou pentecostal. Você sabe pelo menos o que é ser pentecostal? Teu pastor te falou que Pentecoste nada mais é do que uma festa do povo judeu, aonde, evidentemente, houve a descida do Espírito Santo sobre um pequeno grupo de pessoas, não era tão grande, que receberam o Espírito Santo e foram esses vistos falar em outras línguas, mas não era rabachuia, chamaruia, não. As pessoas que estavam lá entendiam o que eles estavam falando. Estavam falando em inglês, em francês, em outras línguas, né? Estou falando inglês e francês, evidentemente, que na época eram outras línguas mais antigas, tipo persas e outros mais. Não me lembro agora. Precisamos entender o que é servir a Deus para que a gente possa angariar coisas do Deus eterno. Precisamos angariar. A vida que você tem é essa. Sai dessa onda. Não, irmão, porque você tem uma vida espiritual. A vida espiritual, irmãos, é que anima a vida na matéria. Essa vida material aqui que você vê, esse corpo se mexendo, é porque tem um espírito aqui. Aqui dentro tem um espírito, sabe, que movimenta. Porque quando esse espírito sair desse corpo, esse corpo vai cair, porque a matéria sem o espírito é morta. A vida espiritual está aqui. Nos preparamos nesse plano físico e de matéria para depois o espírito desfrutar de um novo corpo. Ele não vai ficar sem corpo. Tem um outro corpo para onde ele vai. É preciso entender tudo o que acontece aqui. Então, quando ele diz da igreja corrompida, é essa igreja que tenta te vender um céu que não existe, que tenta te vender uma realidade mentirosa, que tenta te vender um Deus que não existe. O Deus que existe é o que habita em você mesmo, é o Deus que anima o teu corpo, é o Deus consciência. E se você ainda não tem consciência, você ainda não tem Deus implícito em si mesmo. Tem pouco de Deus, precisa buscar mais, precisa aprender que precisamos respeitar aquilo que não entendemos, precisamos respeitar a religião de quem quer que seja, até mesmo quem não tem religião. É um direito dado a ele pelo Eterno, o direito de ir e vir, de adorar ou não adorar, de acreditar ou não acreditar, de querer ou não querer. Quantas vidas, quantos casamentos, quantas famílias, quantas filhas e filhos deixaram suas casas e quantos até foram ao suicídio, inclusive pastores, por não obedecer ao Deus verdadeiro e ficar em dogmas humanos. Quantos pastores em cima dos púlpitos pregando libertação e vivendo numa prisão espiritual. Quantas mulheres e pastores andando de cabeça baixa e chorando, não porque são cheios do Espírito Santo, mas porque são humilhadas por canalhas, que se travestem de homens de Deus, mas na verdade são demônios. Demônios, demônios. A igreja está cheia de demônios. Demônios de fala macia, demônios de fala bonita, demônios que na sua frente te dão um sorriso e por trás deseja que você perca tudo que tem. Demônios que se você levar... Estou falando de pastores, de líderes espirituais, pessoas que ficam... Ai, porque eu estou sentindo, eu estou vendo, Deus está me mostrando. É esse tipo de gente que eu estou falando. Tu leva ele na tua casa para orar pela tua vida e tua vida piora. Tu leva ele no teu estabelecimento e ele faz é fechar. É? Sabe por quê? Porque adora deuses mil. O Deus dele não é um Deus só, não é o eterno,
Ele não adora o Deus eterno. Ele não adora o mediador dado pelo Deus eterno, aquele que vive e reina eternamente. Eles nomeiam os seus deuses, deuses que têm nome. Ora, se eu nomeei o meu Deus, logo eu sei quem ele é e o que ele é. Meu Deus tem tal nome. Tá aí o seu, o meu é tal. Eu adoro Tammuz, eu adoro Yahvé, eu adoro isso, eu adoro aquilo. Mas quem é Yahvé? Yahvé fez isso, fez aquilo. Mas e o Tammuz fez isso, fez aquilo. Aí eu não sei. O Eterno não se deixou nomear. Quando perguntaram qual é o seu nome, ele diz: o eu o sou, te enviou. Tem nome não, você não tem que saber meu nome. Ah, mas o que significa Yud Re Vav Re? Vai buscar você esse conhecimento, saber o que significa e se de fato significa aquilo que dizem que significa. Precisamos entender, compreender que quando Jesus chega para aqueles religiosos e diz: olha, o reino dos céus é semelhante à mulher que pega 3 medidas de farinha, levé da massa para fazer um pão. O reino dos céus é parecido com isso que essa mulher fez. Mas não é não. O reino dos céus tem que nascer no seu coração. Ele nasce por meio do respeito. Respeito aos animais, respeito à natureza, respeito à Gaia, a Mãe Terra, respeito a tudo que você vê à sua volta. Aí você começa então a ter algo de Deus em você. Aí você começa então a respirar novos ares. Aí você começa então a ter a paz que sai de dentro e vai para fora. Quantos anos de idade você tem? 15, 20, 30, 50, 70, 80, 90, 100, 150? Pois é, tudo que você sabe, você ouviu alguém falar. Porque Jesus morreu já tem 2020 anos no mínimo. No mínimo, tem mais, mas vamos dar pelo mínimo, tem 2020 anos. Então tudo que nós sabemos, nós ouvimos falar. Você já ouviu falar em Inquisição? Você já ouviu falar na Inquisição dos evangélicos também, dos protestantes, que mataram um punhado? Tem tudo aí. Não tem santo nessas histórias. Não tem santo, não. Não tem santo. Tudo tem sangue na mão. Católico tem sangue na mão, evangélicos tem sangue na mão, tudo tem sangue na mão. Por isso nós vivemos o hoje em prol de um Deus que nos abençoa hoje. Por isso hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureça o teu coração. Essa é a voz de Deus falando com todos nós, com você e comigo. É hoje, Deus fala com nós hoje. O reino dos céus é semelhante, é parecido, não é, é só igual a uma mulher. A mulher significa essa igreja corrompida de hoje, que se corrompeu. 3 medidas de farinha, 3 atrativos de massa, fez lá um bolo e apresentou a uma massa gigante que aceitou aquilo como doutrina santa. Porém ele disse: vós tendes por pai o demônio. Observai as escrituras, meus amados, mas deem uma atenção maior para os 4 evangelhos, aonde o próprio Jesus nos ensina. Melhor, os 3 evangelhos, que seria Mateus, Marcos e Lucas. O evangelho de João é um evangelho narrado, é um evangelho com alguém narrando muitos fatos. Entretanto, é evangelho. Ah, mas então o senhor está dizendo que o senhor não acredita na Bíblia? Claro que eu acredito na Bíblia. Claro, é a palavra de Deus. Acredito na Bíblia da seguinte forma, que ela é um livro que nos norteia até Deus. Mas a palavra de Deus não, querido. Não. A palavra de Deus é uma coisa muito grande. Esse livro foi feito de homens para homens. De homens inspirados ou não inspirados, para nós nos aproximarmos de Deus. É só isso. Não, mas ela é fiel, é confiável, mas Deus está muito acima da compreensão humana. O mesmo, com relação à compreensão humana, eu posso dizer daqueles que dizem que foram no céu, que foram no inferno. A Bíblia diz que não subiu a nossa compreensão. Como é que um homem foi no céu ou foi no inferno? Cuidado, meu querido, com as peças que a sua mente doente está pregando em você. Isso pode gerar para você uma situação espiritual muito difícil, das quais nem o próprio Deus possa te livrar. Porque quando fazemos escolhas a partir do nosso livre-arbítrio, ficamos à mercê de nós mesmos. Igreja Virtual, Jailton Góes, vem comigo, nós temos muito a tratar.